Olá, povo. Assim. Vamos chegando, boa noite. Boa noite, Laísa. Mensageiras do Rei. Boa noite, Odileia. Boa noite, Regina. Vamos lá, gente, vamos chegando. Vamos chegando. Tenho certeza que vai ser um tempo relevante, um tempo de semear esperança, mês de setembro, setembro amarelo. Todo mundo ouvindo? Só dá um ok aí no som, por favor. Semeando esperança, setembro amarelo, mês de internacional, dia 10 de setembro, dia internacional de prevenção ao suicídio. E todo ano é ano de compartilhar, de falar sobre essas questões, sobre os transtornos mentais, o que nós vamos compartilhar durante esse mês de setembro, falando sobre transtornos mentais, trazendo conscientização, falando sobre a importância de tratar sobre esses assuntos de forma coerente, trazer luz a algumas questões que envolvem a saúde mental e que precisam ser tratados de forma relevante, ok? Então a gente vai falar sobre isso. Hoje é a nossa primeira live com a psicóloga Keila, que já está aqui conosco. Amanhã também vamos ter live, várias informações, depoimentos também, de algumas participações de profissionais na área da saúde mental, que vão estar, seja com live conosco, seja mandando vídeo, seja profissionais que são referência a nível nacional e internacional, vão poder compartilhar conosco. Você vai receber aí, seja em live, seja pelo WhatsApp. Então nós vamos aproveitar as redes sociais para compartilhar sobre o Setembro Amarelo e principalmente claro que todo tempo a gente precisa compartilhar e falar sobre a importância da conscientização do acolhimento à vida, mas a gente dedica o mês de setembro para falar de forma mais específica e dedicada sobre a questão dos transtornos mentais, do acolhimento, do sofrimento humano. Então você que já chegou, olha, clica no aviãozinho, ok? E convide mais 10 pessoas. Clica no aviãozinho e convide mais 10 pessoas para estarem conosco na nossa live de hoje. Ok? Pastor Félix já está conosco. Santos, propósito. Então, queridos, clica no aviãozinho, ok? E convide mais 10 pessoas para estarem conosco na nossa live. Clica no aviãozinho. Thalita, seja bem-vinda. Solange Amaral, Fernando. Clica no aviãozinho e convide mais 10 pessoas, ok? Para estarem conosco. Então, clica no aviãozinho e convide mais 10 pessoas para estarem conosco na nossa live. Vai ser bênção, tempo relevante, tratar sobre essas questões dos transtornos mentais e hoje como ajudar alguém com uma ideação suicida. Isso é possível? Tratar sobre essas questões. Então nós convidamos a psicóloga Keila para falar sobre isso. Hoje, dia 10 de setembro, Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. E resolvemos aí romper aí com as barreiras e, principalmente como igreja, compartilharmos desse assunto de forma responsável, de forma acolhedora. Então, clica no aviãozinho e convide mais 10 pessoas para estarem conosco, para participarem dessa live, que eu tenho certeza que vai ser um tempo de muito aprendizado. Vou pedir a Keila para me dar um oi,
para a gente poder começar nosso bate-papo. Só me dá um oi e para a gente poder compartilhar, para ter o nosso bate-papo de hoje, nossa conversa de hoje é relevante sobre a questão do sofrimento e essa questão da ideação suicida, como ajudar pessoas. Você já viveu esse momento? Alguém te pediu ajuda? Você sabe reconhecer os sinais de alguém que está sofrendo? De alguém que talvez esteja dentro da sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, que precisa de ajuda? Então, fique conosco nessa live e convide outras pessoas. Vamos convidar aqui. Vamos bater nosso bate-papo. Olá, Keila, boa noite. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Como que tá aí? Aqui tá ok. Tá me Só uma ouvindo imagem. bem? Tá... Ok. Show de bola. Ah, que Keila, ótimo. desde já eu quero agradecer você ter aceitado o convite. Sei que é uma correria também, mês de setembro, principalmente para psicólogos, né? Uhum. Mas eu quero agradecer você ter atendido o convite e de falar de um assunto tão necessário, que ainda é tabu, tão importante, né? Ainda mais hoje, é 10 de setembro, Dia Internacional, né, de Prevenção ao Suicídio. A gente trazer um assunto tão urgente. Para muitas pessoas não é importante, e como igreja tão relevante, muitos acabam se calando nesse período. A gente precisa falar, a gente precisa trazer conscientização, trazer acolhimento, trazer esperança, né? Por isso que a temática desse período do mês de setembro é semeando esperança, né? Nós precisamos ser semeadores de esperança nesse período, não só nesse período de setembro, mas durante todo o ano, né? Não só falar de saúde Uhum. mental no mês de setembro, né, como você mesmo compartilha sobre isso, mas em todo ano a gente precisa tratar sobre essas questões, né? Mas eu quero dar as boas-vindas e deixar você se apresentar e dar sua palavra assim, inicial, de introdução. Então, fica à vontade para que a gente possa bater nosso papo de hoje. Ah, eu que agradeço o convite, né? Mais uma vez a gente pode estar aqui junto conversando sobre esse tema que é tão importante, né? Uhum. É tão relevante, na verdade, durante todo o ano. Esse mês a gente usa para impulsionar, né, essa ideia, Sim. digamos assim. E hoje, dia 10, como o pastor mesmo explicou, hoje é o Dia Internacional. Então, não é um movimento que começou para agora, não é um movimento que começou esse ano, não é um movimento que começou, nós resolvemos fazer, né? Não é Uhum. uma modinha, como Sim. infelizmente algumas pessoas estão publicando. É um Uhum. movimento extremamente importante que tem como pontapé inicial, cuidar de vidas, né? É a Sim. valorização da vida para cuidar um pouquinho, acho que cada um da sociedade, cada um de nós pode fazer um Uhum. pouquinho, né? Eu sou Sim. psicóloga clínica, quem não me conhece, prazer, eu sou a Keila, sou psicóloga clínica, palestrante, estou fazendo pós-graduação, essa palavra é uma palavra complicada, graduanda, né? Uhum. Pós-graduanda em suicidologia pela USCS, que é a Universidade de São Caetano do Sul, lá de São Paulo. Tenho formação em suicidologia pelo Vitaleri, formação em teoria cognitivo-comportamental, um monte de nome difícil, quem não é da área não conhece, Mas né? é importante, né, dar crédito ao que vai ser compartilhado, né? Uhum. Então, já estou estudando aí um pouquinho, há um tempinho, né? Uhum. Alguns anos, sobre essa temática, e é uma temática extremamente importante, e eu acho muito importante que a igreja está falando sobre isso, né? A gente está aqui Uhum. no Instagram da igreja, e está Sim, levando essa verdade. informação para as pessoas através a igreja fazendo o papel dela.
né? Servindo a sociedade. Então, estamos aí. Você está vendo essa live, compartilha com mais 10, no mínimo, porque valorizar a vida não é só cuidar daquela pessoa que está pensando hoje em se matar, mas é cuidar Uhum. preventivamente para que não venham pensar no futuro, né? Sim, sim. E lembrar que essa live uma travada. Agora voltou. Agora voltou. Né? Agora voltou, Esse deu uma negócio, travadinha negócio aqui. de ficar um vivo de internet, rapaz, fica ó, né, oscilando, né? Uhum. Mas o que, que a gente pode compartilhar para as pessoas que estão conosco, às vezes que nunca ouviram sobre isso, ou que já ouviram alguma situação, né? Alguns paradigmas que precisam ser quebrados, né? Será que existe ainda essa questão dos paradigmas a respeito da questão quando alguém está em sofrimento? O que, que você poderia compartilhar sobre essa questão de paradigmas? Ainda existe essa questão, esses tabus na nossa sociedade? O que, que você poderia compartilhar para as pessoas que estão conosco? Então, ainda existe, infelizmente, muitos tabus, né? Mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Por um lado, existe muito tabu, por outro, muita coisa tem sido feita, né? Muitas Sim. pessoas estão se mobilizando. O próprio movimento do Setembro Amarelo, ele é bem recente, ele é de 2014, né? Uhum. Então, se a gente for pensar, isso só tem 6 anos. É uma criança. Se fosse uma criança, ela não estaria nem no primeiro ano do ensino Uhum. fundamental. Então, Sim. é algo que está caminhando, mas que já geram muitos, muitos frutos, né? Muitos frutos positivos. Essa Sim. mobilização, essa mobilização mundial já é uma conquista muito grande. Mas Uhum. ainda existem muitos tabus, né? A gente precisa ter isso em mente que quem se mata, ponto. Tem umas coisas assim, quem se mata nunca avisou. Quem se mata sempre avisou. Então, esse pensamento tão cristalizado, tão generalizado, a gente precisa olhar com um pouquinho mais de detalhe, de cuidado, de sensibilidade, porque é um fenômeno complexo, né? Esse é o primeiro tabu que, na verdade, muitas pessoas compartilham, foi por isso, foi por aquilo. É um fenômeno muito complexo para a gente atribuir uma causa e efeito, né? Quando a gente estuda sobre isso e a gente vai pesquisando, e muitas pesquisas têm sido feitas a esse respeito, tem um cruzamento de informações, né? Tem aqueles fenômenos precipitantes, tem os fenômenos biológicos, sociais, intrafamiliares, né? A gente Sim. precisa entender que tem muito mais. Também, e principalmente nesse período, né? Para todo mundo dentro de casa, e as feridas ficam cada vez, já existiam, então elas ficam expostas, né? E causam cada vez mais conflitos, né? Então, questões Sim, familiares, desajustes, né? Desarmonia, sim, né? sim. Questões É. mal Até a questão, resolvidas. sim, questões mal resolvidas, né? Que às vezes a gente vai vivendo e vai esquecendo que precisa resolver, precisa estar ali naquele ambiente familiar e todos nós fomos colocados. E aí são um cruzamento de informações, né? Se alguém que já tinha questões relacionadas à autorrealização, e aí perde o emprego, precisa ficar isolado em casa, não tem um bom convívio familiar, olha como as coisas elas vão se agravando. E aí Sim. a gente entende que não é uma relação de causa e efeito, mas Uhum. que esses fatores que são fatores de risco, né? Que a gente conhece como Uhum. fatores de risco, eles vão se somando. Então, aumenta a probabilidade daquele comportamento aparecer. Sim. Até como a Karina Fokumitsu, né? Ela, sociologista, ela fala muito sobre essa questão da complexidade, né? É, muitas pessoas vão, como você mesmo falou, buscando uma causa. É, é uma dor insuportável, né? Que a pessoa Uhum. acaba sentindo, né? E aí, como você mesmo falou,
tem vários fatores, sejam biológicos, culturais, econômicos, que tudo que vai promovendo o adoecimento. E aí essa Sim. dificuldade da resiliência, de ressignificar a vida, e, e aí tudo isso vai promovendo o adoecimento. Aí tem os fatores, né? Não, muitas pessoas pensam que é só a depressão que vai, pode levar uma pessoa, pode, não quer dizer que vai, que pode levar a pessoa a ter ideações suicidas, né? É importante Sim. até deixar claro de que o adoecimento verídico é, não é drama, não é mimimi, não está chamando atenção, não é a questão do ser infantil, mas se chame atenção, está chamando atenção no sentido de, olha para mim, porque eu estou sofrendo e preciso da sua ajuda. Exatamente. E preciso que alguém estenda a mão, né? Que alguém possa semear na minha vida esperança, de forma Uhum. prática, né? E a Sim. gente vê que muita gente acaba minimizando o sofrimento do outro, não respeitando a dor do outro, né? E principalmente nesse período de tanto alguns se agravaram alguns sofrimentos emocionais, outros não. Então cada pessoa tem suas histórias, suas vivências, mas você Uhum. consegue perceber de que esses sinais, esses fatores de risco nesse período de alguma forma aumentaram, eles se amplificaram, né? Alguns fatores de risco. E a gente pontuou alguns hoje. Né? Assim, a gente está conversando e está pontuando. Tem alguém que está em Uhum. casa, ele pode ver alguns sinais. E aí, tipo assim, quais sinais claros? É claro que existe também muita subjetividade, mas quais sinais que a pessoa pode perceber? Olha, fulano não está bem. Às vezes ele pode até estar sorrindo, ter depressão sorridente, né? É, mas quais sinais a gente pode identificar de alguém que está sofrendo, de alguém que pode ter algum tipo de pensamento de morte, ou em sofrimento mesmo, né? De forma que a gente precisa dar um pouco mais de atenção, ou dar atenção para essa pessoa. Uhum. Eu queria falar, na verdade, para os dois públicos ao mesmo tempo, né? Sim. Tanto para aqueles Uhum. que querem oferecer ajuda, como para aqueles que precisam ser ajudados. Porque tem muita gente que não Sim. sabe que precisa de ajuda, né? Verdade. Eles acham que não, vou dar conta sozinho, eu estou dando conta disso. Você pode dar conta sozinho, mas você precisa dar conta sozinho? Às vezes não. Uhum. Você pode ter ajuda, pode ter um suporte. Por que não ter ajuda, né? Afinal de contas, nós somos seres sociáveis. Nós dependemos um dos outros. Nós precisamos da existência do Uhum. outro para Sim. poder ter a nossa qualidade de vida, né? Então, por que não? Uhum. Durante esse período de isolamento, muitos fatores de risco aumentaram, mas tem alguns fatores de proteção que também apareceram. Por exemplo, Sim. esse, que é o cuidado com o outro, né? Uhum. Que é alguma coisa que foi se Família. intensificando. Uhum. E aí você vê alguns comportamentos, por exemplo, pessoas começaram a se mobilizar para poder gerar recursos para outras pessoas que não tinham, né? Que tinham perdido o Uhum. emprego. Isso dá o senso de valorização. E aí, quando a gente pensa, vamos identificar sinais. Por exemplo, chefes de família, pessoas que eram. As pessoas que geriam e que eram fonte de renda em casa. A pessoa perdeu o emprego nessa época, já é alguém que você precisa ter um olhar cuidadoso. Pode vir a nunca ter uma ideação suicida, mas é alguém que provavelmente está sofrendo, né? Então a gente precisa cuidar disso antecipadamente. Seja acolhedor, seja empático, essa pessoa provavelmente ela vai ter algumas reações de desesperança, de medo, né? A gente Uhum. vive num tempo que a gente espera uma vacina para voltar ao nosso normal, para Sim. voltar a vida ao normal, né? Uhum. Muitas pessoas ainda não saíram de casa, muitas pessoas Uhum. são grupos de risco. Então, a gente precisa ter um pouco mais de tolerância com o outro e identificar alguns pontinhos que podem chamar um pouco mais de atenção. Por exemplo, frases de desistência. Eu estou cansado. A pessoa que está repetindo muito que está cansada, está cansada, está cansada, pode estar Uhum. realmente se sentindo cansada. Mas Sim. por quê? Que cansaço é esse? De onde está vindo esse cansaço? E às vezes a gente pergunta assim, mas está cansado do quê? Você não faz nada. Uhum. É um alerta.
Se o outro está cansado, ele está cansado por algum motivo. E às vezes o simples fato de ele estar pensando tanto, estar tão angustiado com alguma situação, isso já cansa, né? Dá um cansaço mental e aí automaticamente cansaço físico, né? Porque o nosso corpo vai responder a isso. Frases como eu quero sumir, eu tô cansado, eu quero desaparecer. E normalmente esse eu tô cansado, ele aparece no meio disso tudo. Sim. Ah, eu queria só sair andando, não aparecer e sem rumo, né? Dificilmente você vai ouvir a pessoa verbalizar eu quero morrer. Mas às vezes, para ela não quer aceitar isso. Está sendo desesperador imaginar que ela está com vontade de morrer. Ela só quer descansar, ela só está cansada, né? E aí a gente precisa ter empatia e ter um pouco de sensibilidade. E aí uma coisa que eu quero chamar muita atenção, muitas pessoas se disponibilizam nessa época para ouvir, para estar junto, mas a gente precisa entender o nosso limite. E normalmente as pessoas que passam por ou já passaram por um episódio de uma crise suicida, elas têm uma conexão um pouco maior com essas pessoas, porque elas sabem, né? Sabem na pele o que foi. E aí elas se disponibilizam para ouvir. Isso é um perigo. Porque você não sabe como você está. Você precisa entender o seu limite primeiro, né? Até onde... A gente precisa lembrar o seguinte, nós não somos ninguém sozinhos no mundo, né? Não bastamos, não somos únicos, nós estamos aqui para nos relacionar. E é um pouquinho de cada um. Eu não preciso resolver o problema do mundo, né? Então eu posso compartilhar, mas sabendo sempre o meu limite. E aí a gente precisa ouvir um pouco dessas pessoas. Quando o problema agora do isolamento social é quando a gente fala assim, mas fulano está muito em casa. O fulano está muito em casa porque ele pode estar com medo do coronavírus. Sim. Né? E aí, por que a gente não pode ser um pouco mais tolerante de ouvir assim, você está com medo? Eu não estou com medo, tem pessoas que acham que não tem vírus, que não tem nada. Beleza, mas por que a gente não respeita um pouquinho o outro? Esse medo do outro, ou a falta de medo do outro, né? Ser um pouco mais empático nesse momento. Verdade. A importância, assim, a empatia é um antídoto para a indiferença, é isso que eu costumo dizer. Quando a gente começa a reconhecer esses sinais, né, às vezes a pessoa não tá aquele pensamento, eu quero acabar com tudo, mas eu quero vou passar na rua, eu quero com um desejo, né, eu quero alguma coisa passe por cima de mim, o carro passe por cima de mim, eu quero que Jesus volte logo, eu quero ir, ou seja, às vezes tem pensamentos que não correspondem com uma racionalidade, um equilíbrio, né? Mas demonstram um certo sofrimento humano. E aí a gente precisa estar atento, principalmente dentro de casa, aqueles que trabalham home office, ou aqueles que já voltaram a trabalhar, que já estavam trabalhando, aqueles que voltaram a trabalhar nesse período. É importante estarmos atentos a esses sinais para que possamos, de forma prática e segura e responsável, né? Porque, como diz até a Tiziane, a psicóloga Tiziane, ela fala o seguinte, né? Qualquer ajuda não ajuda. Né? Mas de sabermos de forma muito clara, após já conhecermos esses sinais, esses fatores de adoecimento, de uma tristeza que não para, passa de 15 dias e não para, não passa essa tristeza, sem motivo, de perceber de que aquele colega de trabalho, ele não está apenas desanimado com a questão, seja de pandemia, talvez esteja desanimado ou pouco desanimado, mas peraí, a mudança de comportamento e dessa necessidade de perguntar, né? Às vezes a gente fala assim, tudo bem, tudo bem, aí já tem resposta pronta, né? E às vezes parece estar ligado no automático, já sabe que a pessoa vai responder tudo bem, já está indo embora, não quer sentar, não quer conversar realmente, seja pessoalmente, dentro dos limites, dentro das questões das orientações profissionais de saúde, ou telefone, ou WhatsApp. Parece que as pessoas... Será que a gente precisa se atentar mais para isso? Em perceber mais o outro? Né?
mais atenção ao outro e perceber que esse outro eu posso transformar no meu próximo? Será que a gente precisa reavaliar isso, né? É uma questão que a gente está levantando da necessidade dessa reavaliação e principalmente desse autocuidado, né? Não só a importância de enxergar o outro, mas também de me enxergar como um ser humano, sujeito a também sofrimento, que preciso me cuidar, que preciso ter meu momento, por exemplo, uma boa qualidade de sono, que eu preciso ter uma boa alimentação, né? Evitar alimentos inflamatórios, né? Óleo vegetal, açúcar, tudo isso é inflamatório, porque a gente também sabe que a questão da saúde mental também tem questões biológicas, questões orgânicas, né? Então, e até vai a dica sobre isso também, né? A importância de cuidar da sua da alimentação, da nossa alimentação, né? A redução de açúcar, essa questão do óleo vegetal, a importância de inserir legumes, né? Muito verde na sua alimentação, isso também vai ajudar no bom funcionamento do seu cérebro, né? Da sua saúde mental, serotonina, dopamina, tudo isso também está ligado, e principalmente ligado à alimentação. Tem muita gente que vai ao médico, vai ao psiquiatra, passa o remédio, mas não cuida da alimentação, né? Quem fala sobre isso é o psiquiatra Ismael Sobrinho, né? Lá de BH. Ele fala da importância, ele é psiquiatra, ele fala da importância, olha, não basta ir ao médico e eu prescrever aquela medicação. Você precisa cuidar da sua alimentação para não ter uma alimentação inflamatória, né? Então é importante rever essas questões, né? Mas quando a gente enxerga essas questões, não sei se você quer falar alguma coisa, que eu estou falando bastante, né? Estou falando muito. Você quer pontuar alguma coisa do que eu já falei sobre essas questões? Não, foi ótimo. É exatamente isso. A gente precisa ter esse olhar, né? Olhar para o outro e olhar para a gente também. E sobre essa questão é um cuidado né? Multidisciplinar, um cuidado, um fenômeno complexo. Bom, se é um fenômeno complexo, a gente tem que cuidar por várias áreas, né? O pastor pontou é exatamente isso. A gente precisa sim tomar sol, vitamina D, ajuda o cérebro a fabricar serotonina, né? Precisa fazer uma atividade física, porque a gente entra em vários fatores. Por exemplo, a gente precisa interagir socialmente hoje com um pouco de cuidado, né? Mas precisa interagir socialmente. E uma coisa que, como o senhor falou, pastor, sobre a questão das pessoas que estão andando na rua e às vezes ficam pensando, poxa, podia pegar, um carro podia me pegar. A gente também precisa estar atento. São pessoas que têm o descuidar, começam a se descuidar com a Sim. saúde, né? Por exemplo, pessoas hipertensas que estão comendo salgado ou comendo tudo de errado. A gente precisa ter atento. Diabéticos, principalmente, né? Pacientes crônicos, pessoas que têm dores crônicas. Isso é fundamental. Pensa, gente, como que deve ser sentir uma dor o tempo todo? É horrível. Eu odeio sentir dor particularmente, né? Dizem que mulher é muito forte para dor, mas essa aí não se aplica a mim, eu odeio. Então, imagina. Não, odeio sentir dor. E imagina, eu tenho enxaqueca, é uma dor terrível. De vez em quando eu tenho essa crise de enxaqueca. E aí, toda vez que eu sinto, eu lembro disso. Assim, gente, imagina como que é você viver com uma dor constante, né? Sim. É muito ruim, é muito angustiante. Então, a gente precisa ter um olhar com essas pessoas. E se você percebe a pessoa começa a se desfazer de coisas, começa a se desleixar com ela mesma, desleixar com a saúde, de verdade, né? Começa a perceber a pessoa que tem uma doença que não pode comer determinada coisa, ela está comendo aquilo. Precisa estar atento. A pessoa que começou a deixar de fazer coisas que antes ela fazia, querer estar e tinha valor. Por exemplo, ela amava a profissão, daqui a pouco ela já não está mais. Já não está mais fazendo com tanta paixão, com tanto amor. Você começa a perceber pequenos sinais, né? Sinais que a gente precisa estar atento mesmo. Sim. O Fernando, ele colocou aqui, mas além de orar, o que é necessário, né, a gente precisa entender de que
quando a gente fala que é falta de fé, né, que é falta de Deus, um sofrimento, e acaba colocando esse tabu, né? A gente precisa perceber de que o sofrimento é inerente à vida. Jesus mesmo falou que no mundo tereis aflições. Então, as aflições fazem parte do pacote da vida. A grande questão é como eu vou ressignificar esse processo do sofrimento, né? É importante salientar, por exemplo, José lá do Egito foi vendido pelos próprios irmãos, ele podia ter nutrido raiva, ira, ter um coração vingativo, passou anos preso, ele poderia ter adoecido, e tanta coisa ele pôde viver, mas ele decidiu ressignificar o sofrimento, perdoar seus irmãos, ele decidiu, e aí ele foi honrado por Deus. Deus, em todo o processo, esteve com ele, tratando o coração dele. Então, não quer dizer de que a fé não vai me imunizar a passar pelo sofrimento. Até isso a gente vai falar amanhã na outra live com o pastor Félix. Mas é interessante a gente pontuar algumas coisas, que até eu peço até aqui para pontuar sobre isso. Que ele fala assim, mas além de orar, o que a pessoa com intenções suicidas deveria fazer? Ou melhor, o que a sua família ao redor poderia fazer na prática? O que a família identificou os sinais? A gente já falou dos sinais, né? Alguns. Então, complexo, a gente pode pontuar vários. É claro que tem muito mais do que isso. Mas a gente pode pontuar os principais. A partir disso, a família viu. O que a família pode fazer para poder ajudar? Primeira coisa, profissional de saúde mental. Eu vi em alguns posts e aqueles que estavam criticando o Setembro Amarelo, uma pessoa comentou assim, mas então vocês estão querendo puxar a sardinha para a brasa para a sardinha de vocês, que não sei o que, é por dinheiro. Não é. Não é, é por habilidade, né? Você não chega no mecânico e pede para ele operar seu coração. Por quê? Porque ele entende de carro, ele não entende de coração. Né? Então a gente precisa estar atento a isso. A gente tem que procurar o especialista daquela área. E eu sou super a favor. Ora, se você faz aqueles tipo de oração de terço, faz tudo. Então não faz uma coisa só. Busca ajuda em todas as áreas, né? Porque a gente também precisa entender que a espiritualidade, ter vivência com a espiritualidade é um fator de proteção, né? Então, primeiro, o que a família pode fazer? Eu identifiquei que tem alguma coisa estranha. Chega para conversar. Primeiro, você se reduz as coisas que passam na sua cabeça. O que você pensa sobre isso? Né? Olha no espelho. Para 5 minutos, 15 minutos, um dia e olha no espelho. O que eu penso sobre suicídio? O que eu acho que é isso? Quais são os meus medos, os meus mitos? Pensou? Identificou? Aí você para conversar com a pessoa. Chama a pessoa para conversar. Olha, eu estou percebendo que você está assim, assim, assim. O que está acontecendo? Eu estou preocupado com você. Não chega com aquele tom de acusação. Olha, você está assim, assim, assado. Olha, você está muito no quarto. Olha, mas você está muito relapso com a sua saúde. Chega com empatia. Se coloca no lugar do outro. Se fosse eu escutando o que eu estou falando, eu gostaria de ouvir? Né? Então, chega com acolhimento. Eu estou preocupado com você. Vamos buscar ajuda? Ofereça ajuda. Ofereça ajuda tanto para ser um colo, né? Porque às vezes a pessoa não quer conselho, a pessoa só quer um abraço. Só quer colo. Verdade. Né? Nessa época que a gente pode abraçar tão pouco, né? Aproveita para abraçar as pessoas que você pode ter contato. Porque a gente não está podendo abraçar ninguém na rua. Então, as pessoas que são próximas a você. Abraço está virando artigo de luxo. Verdade. Né? Então, aproveita para fazer um carinho e às vezes ouvir. Se coloca à disposição para ouvir, mas entendendo o seu limite, né? Oferece ajuda. Tem vários locais que têm acompanhamento, tanto psiquiátrico como psicológico. A PUC do Rio, inclusive, está fazendo atendimento online, né? Na parte do SPA. Então, você pode buscar ajuda. Leva às vezes, até a pessoa fisicamente mesmo, pegar pela mão e carregar até lá, né? Porque a gente precisa chegar. Exatamente. Foi isso mesmo que o Felipe falou. A pessoa não vai querer ser ajudada. Se você chegar atacando, ela não vai ser ajudada. Porque às vezes a própria mente dela já está atacando ela dessa. Né? Verdade. É uma luta interior, né? De vários sentimentos ao mesmo tempo. Às vezes de culpa, de raiva, de ira.
E é importante a questão de ouvir, né? Não é de escutar, é de saber ouvir, sem fazer comparações. Né? Ah, porque fulano de tal passou por isso, por outro. Peraí, Uhum. comparações não ajudam, porque cada um tem sua história, tem suas vivências. Então, não fazer comparações, né? Não ficar falando da sua própria vida para a pessoa quer ser ouvida, a pessoa não quer saber da sua vida, né? Vamos falar a realidade, né? Eu tenho uma história, eu tô sendo ferido, eu fui ferida, ou de questões do passado, né? Desde a infância, questões mal resolvidas que vieram à tona agora, e a pessoa precisa falar, desabafar, né? E, e a necessidade de se colocar para ouvir, mesmo sem entender realmente o que está acontecendo, mas ouvir, ouvir e ouvir. E a importância de mostrar para a pessoa de que sozinha não é possível ressignificar, porque geralmente a pessoa tem o quê? Desesperança, desespero, desamparo, os 3 Ds, né, do sofrimento, e a pessoa precisa de ajuda também especializada, né? Esse apoio, tem o número 188 do CVV, que funciona 24 horas, que você pode dar para a pessoa, né? Que é um serviço 24 horas gratuito, pessoas especializadas que não vão julgá-la, que vão ouvi-la, né? Por exemplo, tem o CAPES, Centro de Atenção Psicossocial, né, que a pessoa pode procurar. Por exemplo, aqui na cidade de São Gonçalo, nós temos o Centro de Atenção Psicossocial lá do Porto da Madama. Eu vou falar aqui o endereço, o telefone, mas depois vai estar no YouTube essa live, né? Mas, por exemplo, o Centro de Atenção Psicossocial no Porto da Madama, na rua General Antônio Rodrigues, e o telefone é 2607-5960. Então, é um centro de atenção psicossocial, onde a pessoa pode encontrar atendimento psicológico e psiquiátrico gratuito. Por exemplo, tem o atendimento psicossocial infanto-juvenil, que fica no Zé Garoto, que é 2605-1909. Ou seja, no site da prefeitura, você pode colocar lá na pesquisa CAPES, que vai aparecer todos os centros de atenção psicossocial. Aí você pode ligar antes, falar da urgência, olha, tem fulano de tal, meu parente, um amigo, está passando por isso, 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 necessita urgente de ajuda, e aí eles vão poder estar atendendo o mais rápido possível. Tem o centro de emergência também, que é o pronto-socorro. Ou seja, na sua cidade, né, você seja daqui de São Gonçalo, de outra cidade, toda cidade tem o CAPES, Centro de Atenção Psicossocial, onde tem um telefone, você pode ligar e buscar ajuda para que a pessoa seja acompanhada com um psicólogo, com um psiquiatra, assim, de forma gratuita. Né? Outra informação também importante, a gente não está recebendo nada por isso, mas é importante que a informação é necessária, onde buscar ajuda, né? Tem um site, por exemplo, Doutor Consulta, e aí você pode fazer atendimento online, né? Tanto terapêutico como psiquiátrico. E agora, através da nova legislação, pode-se fazer telemedicina, seja terapia, seja atendimento psiquiátrico, e a liberação de receita online, digital, que vai chegar no seu celular. Então, você não precisa sair de casa, para aqueles que não podem sair de casa, para ter um atendimento psicológico, para ter um atendimento psiquiátrico. Então, a gente está mostrando aqui lugares onde a pessoa pode ser ajudada, né? Ser orientada, né? Onde a família pode levar, né? E também a terapia e o atendimento psiquiátrico online, que é uma ferramenta gigantesca para aqueles que não podem sair de casa e receber a receita online de forma digital. Né? Não sei se a Kira quer contar outra coisa que eu possa ter esquecido ou acrescentar algo. Então, e a gente precisa entender também que existe uma participação que é fundamental nisso tudo. Aquele que está precisando de ajuda, né? Aquele que está em sofrimento. Porque é um acompanhamento múltiplo.
É um Sim. suporte múltiplo. E a primeira ajuda vem dessa pessoa. Primeiro, e às vezes é uma pontinha só, é um pouquinho só de força que a pessoa tem, e com aquela força que ela pede ajuda. Às vezes a força dela vai ser o suficiente para dizer assim, eu não tô bem, preciso de ajuda. Vai ser o Uhum. máximo que ela vai conseguir, né? Então, a participação de quem sofre também. E isso é muito importante, porque quando a gente fala de um cuidado com pessoas que estão em sofrimento, pessoas que estão com ideação suicida, e elas também constroem faz a construção da própria cura, né? A própria cura das Sim. dores, a cicatrização de feridas, né? Essas pessoas, elas são agentes que participam e que são agentes protagonistas da sua própria história. Isso é Uhum. muito importante, porque quando é um dos fatores de proteção, que é esse sentimento de valorização, de eu estou produtivo, eu sou útil. Então, se eu que sofro, eu sou produtivo, eu sou útil, e consigo, pelo menos, pedir ajuda, consigo dizer assim, eu não estou bem, preciso de ajuda. Me ajuda, me socorre, porque eu não estou bem. Uhum. Isso já é ser ativo na sua própria história, isso já é ser produtivo na sua própria história. Uhum. E reconhecer, peraí, o que eu posso fazer, né, para o familiar que pode orientar, ou para a própria pessoa que está vendo essa live, ou que vai ver, que está vivendo um processo de sofrimento, perceber, peraí, o que eu faço que traz alívio? Né? Ver um filme, contato com a natureza, eu vou no parque, eu vou no local florido, né, para ter aquele momento de tranquilidade. Eu vou de frente pro mar, eu vou ficar ali olhando aquelas ondas, que isso também tem a ver com uma questão terapêutica, né? A questão, Uhum, ouvir as ondas do mar, a água, né? Traz essa certa tranquilidade, ou seja, meios de trazer certo alívio, quem procurar. Então, o familiar entra nesse papel, familiares, amigos, né? Quem eu posso conversar que não vai me julgar, que não vai me condenar, que não uhum, vai minimizar o que eu estou sofrendo, o meu sofrimento, mas vai respeitar isso, que vai me ouvir, né? Então, é importante quem eu vou procurar quando eu sentir essa dor insuportável, quando tiver uhum, esse angústia no peito, esse pensamento que não sai da minha cabeça, essa confusão, eu não consigo dormir, essa confusão, um pensamento que não para, né? 220 pontos uhum, constantemente na mente, tô ligado no 220, e aí, para quem eu vou procurar? Eu vou ligar para o número 188 para conversar? Eu tenho amigos que eu possa dialogar? Então, é importante ter um terapeuta, é importante, às vezes, a questão de um psiquiatra, às vezes é necessário ser medicado, entender que a medicação uhum, é um processo necessário para que a terapia possa também funcionar de forma adequada. Não pense que uhum, uma medicação para toda pessoa. Eu preciso, nesse período da terapia, de um acompanhamento psiquiátrico, da importância da família saber acolher, perceber que questão psicológica e psiquiátrica não é coisa de maluco. Todos, uhum, no processo de sofrimento, não estão conseguindo lidar. A importância de buscar ajuda terapêutica, né? Há anos atrás, na adolescência, eu precisei de ajuda terapêutica. É, tive várias consultas, né, atendimentos, então eu precisei na minha adolescência para ressignificar o uhum, sofrimento que eu estava vivendo, né? Então, é necessário a família saber abraçar, e se a pessoa uhum, estiver passando por muitos pensamentos, né? Então é importante tirar alguns objetos importantes dentro de casa, escondê-los, as medicações, né? Guardá-las, e uhum, dar atenção à pessoa, dependendo do nível, né? Se você já está com um pensamento, já está com um plano, peraí, então ela não pode ficar sozinha, ela precisa ir de um revezamento na família, de pessoas que possam ficar com ela, mesmo nesse período, né? Mas a vida, a pessoa não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor, todo mundo quer viver, existe esse sentimento de ambivalência, né? É, a, sim, todo mundo quer viver, então, mas a pessoa precisa se sentir acolhida. E isso é semear esperança no coração daquela pessoa que não está vendo esperança naquele momento. Mas você ser uhum, um instrumento de levar esperança para aquela pessoa, peraí, é, a vida dela tem valor para mim, e eu vou acolher, eu vou ajudar,
depois estender a mão. Sim. Dessa forma, né, que a gente consegue, de alguma acolher o sofrimento do outro, principalmente na nossa casa, seja no ambiente de trabalho. Se tem alguma pontuação que eu possa ter esquecido ou algo até além? Sim, a gente precisa estar atento, né, a esse olhar do outro, ao que o outro está sentindo. E essa questão da ajudar na questão dos pensamentos, às vezes tem uma positividade, tem uma amiga minha que fala assim, eu tô te passando aquela positividade tóxica. E a gente tem os amigos, né? As pessoas acham que não, você é psicóloga, você é a pessoa que é a saúde mental ali plena, não precisa de cuidado, não precisa de amigos, você se basta, jamais, de jeito nenhum. Ninguém se basta sozinho. A gente precisa de amigos, às vezes também precisa de terapia, né? Tem épocas da vida que a gente precisa de terapia, a gente está estressado. Nessa época de final de quarentena, a gente precisa de terapia, gente. Quem não Todo precisa? estressado, irritado, né? Exatamente. Quem não Desânimos, a flor precisa, da né? pele, né? Pode precisar Exatamente. desacelerar também, né? É importante, né? Exatamente. E aí, essa minha amiga, ela fala assim: eu estou tendo essa positividade tóxica, que é você ser excesso de positivo. Não vai tudo certo, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Às vezes vai dar errado, sim. Mas o importante é saber: às vezes vai dar errado, sim. Mas quando der errado, eu vou estar aqui com você da mesma forma. Mesmo quando der errado, vamos estar junto. Nem que seja pra gente chorar junto. A gente chora junto e a gente ri junto. E às vezes eu vou querer ficar sozinha, você vai querer ficar sozinho, e eu vou respeitar também o seu tempo, você respeita o meu, né? E a gente sair desse lugar de o excesso de positivismo, mas também precisa, a verdade, a vida é feita de movimento, né? A vida não é estática. Eu acho que ela é a representação daquele símbolo do batimento cardíaco, que ele sobe e desce. Então, a vida é isso, a vida é movimento. É exato. O eletro, ele sobe e desce. Quando a linha ficar reta, acabou. Acabou a vida. Sim. A vida é movimento. Às vezes você vai estar bem, às vezes vai estar mal. Altos Vão e ter baixos. dias bons. Exatamente. Vão ter dias bons, dias ruins, né? Mas é importante saber que eu tenho alguém. Eu tenho alguém que eu posso contar. E eu tenho alguém que também conta comigo, né? Porque não é só aquele sentimento de eu sou coitadinho, todo mundo precisa me ajudar. Não, mesmo que tenha em sofrimento, eu já vi isso e já vi isso muito bem no consultório, já vi isso funcionar muito bem. Pessoas que estão em sofrimento, estão em recuperação de problemas psiquiátricos, doenças psiquiátricas, às vezes depressão grave. E aí ela estava ajudando um pouquinho uma outra pessoa, dando um suporte para uma outra pessoa. Não, vai lá, vai melhorar. Esse sentimento de eu ajudo alguém, isso fazia um bem. Tem uma neurocientista que eu não vou lembrar o nome, eu acho que é Rosiane Alves o nome dela. E ela estava falando uma vez numa live, né? Ela é pesquisadora, já estudou até lá nos Estados Unidos e tal. Fez doutorado, pós-doutorado lá nos Estados Unidos. E ela falando sobre isso, sobre esse sentimento de como é importante o sentimento de gratidão, você fazer algo para alguém, né? Quando você faz por alguém, isso reflete em você, isso ativa áreas do seu cérebro, né? Que dá A aquela sensação de solidariedade, né? bem-estar. A Isso. solidariedade é um fator de proteção. Então, às vezes, você está se sentindo muito mal. Toda vez que você se sentir muito mal, pensa assim: eu não tenho nada para ajudar ninguém, eu sou horrível, eu sou péssimo. Você pode ajudar alguém. Manda um bom dia para alguém, que às vezes o seu bom dia vai mudar a vida daquela pessoa. Né? Teve um dia que eu não estava muito legal, e aí uma pessoa mandou uma mensagem assim: olha, a gente não tem muita intimidade, mas eu vi que você não estava muito legal, mas eu queria te desejar um bom dia, porque eu vi que você não estava muito legal. Eu achei aquilo tão fofo. E, gente, eu acho que bonitinho. Não é isso? Às vezes é isso, é Faz a só um bom diferença. dia. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença para mim, que faço, e para o outro que recebe. Faz toda a diferença para o outro que vai fazer e para mim, que tô aqui. É uma troca. As nossas relações, se elas são de forma saudável, né, elas vão contribuir para a nossa saúde mental. Vão nos dar suporte a superar problemas emocionais. A gente está aqui num problema. Estamos enfrentando um inimigo comum, que é o Covid, né? Todos nós. Todos. Então, por que não juntos? Por que a gente não pode enfrentar junto? Por que a gente não pode enfrentar o isolamento social junto? Às vezes, seja criativo. Aproveita para usar sua criatividade. E aí são fatores. Toma um pouco de sol, toma um café, se você gosta de café, mas vive aquele momento. E aí uma coisa que eu queria dizer assim,
reduz o uso de rede social. Uhum. A rede social em Televisão. excesso, você acaba... Televisão, celular. Rede social, então, Facebook, Instagram, amo internet. Gosto muito de usar a internet. Mas, ela, usada de forma errada, ela é nociva. Primeiro, porque se a gente usa muito, acaba tendo, né, ativações do nosso cérebro a mais do que deveriam ter. E segundo, porque a gente acaba se comparando. Pensa, a Gestalt fala uma coisa. A Gestalt é uma teoria da psicologia. Ela diz uma coisa. Tudo que é importante para mim ou que eu estou passando no momento vira figura. O resto vira fundo. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu estou passando por um quadro depressivo, se eu estou tendo pensamentos de autodepreciativos, me sentindo horrível, me sentindo péssima, uma pessoa que não tem valor. E aí eu começo a ver o quê? Pessoas que estão bem, e aquele recorte feliz da internet, todo mundo é feliz na internet, né? Pessoas que estão bem, pessoas que estão passando por uma viagem, ou pessoas que estão postando TBT de viagem. Hoje é quinta-feira, é dia de postar TBT. TBT de viagem. Uhum. Quanto mais você procura aquilo... Ou então, pessoas que estão postando pensamentos depreciativos, fazendo piadinhas com problemas emocionais. A sua vida só vai valer muito em setembro. Uhum. Gente, isso é um Sim. crime. E se escrever uma coisa dessa é um crime. Você está estimulando, você está acabando. Você está usando a sua dor para aumentar a dor dos outros, porque você não sabe quem está vendo. Você está dizendo para o outro assim, tá vendo como você não tem importância? Compartilha boas notícias. Nossa, a vida é importante em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Todos os meses do ano. Durante todo o ano. Então, a gente pode promover a saúde, né? Sim. Uma das coisas que você falou, pontuou, é a gratidão. Né? E até um dos ensinamentos do Evangelho é a importância de agradecer, né? Sejam gratos. Né? Num tempo de tanta ingratidão, tantas notícias ruins, mas peraí, o que eu tenho para agradecer hoje? Né? O que eu tenho para agradecer a Deus? Ou alguém da minha família, motivos de gratidão. Olha, eu tenho que... Se você tem que comer, é um motivo de gratidão. Se você está respirando, não precisa de um respirador, é um motivo de gratidão. Se ninguém da sua família pegou o Covid, é um motivo de gratidão. Se pegou e conseguiu se recuperar, é um motivo de gratidão. Ou seja, o que eu tenho para agradecer hoje? Então, é isso que a gente... Esse ambiente, essa cultura de gratidão que precisamos criar no ambiente familiar e na nossa sociedade. Exatamente. A cultura da gratidão, a cultura do perdão, né? O perdão adoece. Sim, bastante. A falta do perdão, ele adoece. Ele é um estresse e faz o seu corpo liberar cortisol. Pode trazer problemas cardíacos. Então, ele é algo que parece um detalhe, mas não é não. É muito importante. A falta do perdão, a ingratidão, são sentimentos que a gente pode ter. A culpa, né? A culpa corrói. A culpa destrói a gente. A culpa não serve para nada, só serve para a gente se machucar. Né? É o sentimento que só gera mais dor. Então, como se fosse um câncer emocional, né? Como se fosse um câncer emocional. Você falou sobre a questão do Covid, a gente precisa estar atento a pessoas que enlutadas também, né? Sim. Tanto, principalmente, pessoas que estão enlutadas, começaram a ficar enlutadas agora, nesse período. Mesmo que não seja por Covid. As pessoas perderam outras pessoas durante esse período de isolamento, né? Porque elas não puderam se despedir. Quando puderam, é uma despedida rápida, é uma despedida sem vínculo social, sem rede de apoio. Então, a gente precisa estar atento a essas pessoas também, né? Que vai ser um luto totalmente diferente. Sim. Não puderam fazer aquele ritual, né? Exato. Do momento do fúnebre, daquele momento cerimonial, né? A cerimônia fúnebre, onde a família consegue se despedir, onde tem esse momento do luto, né? Então, a gente precisa estar atento, né? Cada sofrimento importa. Sim. E aí a gente precisa ser prático em amor, com empatia, com compaixão. É interessante dizer que as pessoas não querem que as pessoas sintam pena delas, daqueles que estão sofrendo. As pessoas não precisam de pena, as pessoas precisam de empatia. Como disse o pai da psicologia, né? É uma alma falando a outra alma. Então, é uma pessoa falando a outra pessoa. E assim a gente consegue
podemos ser seres humanos melhores na nossa trajetória de vida, fazendo a diferença, semeando esperança na vida de outras pessoas, né? A gente já está finalizando aí uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, 2 minutinhos para finalizar a nossa live de hoje. Mas o que Jesus mesmo nos ensinou de fazer diferença na vida do outro, de acolher, a gente estava sempre atento ao sofrimento do próximo, enquanto ele caminhou entre nós, e hoje ele continua atento ao sofrimento, continua desejoso, por isso que a palavra de Deus diz, ele mesmo disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Em Jesus, a gente consegue encontrar descanso. Ele usa pessoas, profissionais da área da saúde, psicólogo, psiquiatra. Ele pode usar você que está participando conosco aqui, para ser um semeador de esperança, né, no seu familiar, no amigo, no colega de trabalho. Que essa live tenha sido útil para cada um que pôde participar conosco. Quero passar a palavra para a Keila, se ela tem uma palavra no final aí de esse um minuto que nos resta. E agradecer também, principalmente agradecer a você ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço o convite, né? E é muito bom poder estar aqui, é muito bom poder falar sobre isso, é muito bom estar com pessoas que estão dispostas a ouvir, a falar e se comunicar sobre isso, né? E que o Setembro Amarelo vira outubro, vira novembro, vira dezembro, e que em todos os meses do ano a gente possa, sim, prevenir o suicídio, prevenir o comportamento suicida. Por quê? Porque a gente pode prevenir com muito pouco. Não é só falando, não se matem, ou tantas pessoas morreram que a gente previne, né? Existem muitas formas, como a gente conversou aqui, de poder prevenir muito antes que ele venha acontecer. Mas caso ele aconteça, porque foge do nosso controle, a gente precisa lembrar disso, a gente não controla o mundo, foge do nosso controle quando ele acontece. Se ele acontece, a gente precisa buscar ajuda, né? Porque o enlutado por suicídio, ele é também uma pessoa que precisa de muitos cuidados, né? Verdade. Então, se você perdeu alguém por suicídio, busca ajuda. Não queira carregar esse fardo sozinho, não precisa, né? E eu faço acompanhamento de pessoas de muitas religiões. Quando a gente tem um paciente que tem uma religião, a gente usa a religião dele a favor. E os pacientes que acreditam na Bíblia, que são evangélicos, são católicos, mas que de certa forma acreditam na Bíblia, eu sempre falo, eu uso a Bíblia a favor deles também. Então, tem um versículo em Filipenses 4, 8 ou 9, não me recordo, mas que diz assim, tudo que for bom, tudo que for verdadeiro, tudo que for justo, se houver algum louvor, nisso pensar. Então, busque encher sua mente de coisas boas, coisas positivas, não aquela positividade tóxica, mas coisas gratas, coisas felizes, tenha conversas boas, né? Pense no conteúdo das suas conversas. Legal. Olha, muito obrigado. Obrigado a cada um que pôde participar. Nancy, obrigado, psicóloga Keila, disponibilizar, trazendo esclarecimento. Obrigado a cada um que pôde participar da nossa live de hoje. Regina, muito boa live. Agradecendo com carinho Carlos e Regina. Nilma, psicóloga Gleice, Rodrigo. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Amanhã, mais uma live, às 5 da tarde, falando sobre imunidade ao sofrimento. Será que temos imunidade ao sofrimento? Às 5 da tarde. A gente vai fazer uma análise sobre essas questões, se realmente temos imunidade ao sofrimento. Todo mundo tem imunidade? Será que existe isso? Então, amanhã às 5 horas. Muito obrigado, Keila. Muito obrigado mesmo. Nada. E vamos continuar juntos no mês de setembro, semeando esperança. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.